Olá pessoal, vamos começar mais uma unidade do nosso capítulo. Agora vamos falar sobre Seis Sigma, uma das unidades mais importantes do nosso curso, pelo potencial que a ferramenta tem e pelo fato de englobar diversas ferramentas que são muito úteis na gestão por processos e na busca por melhores resultados, que é um dos principais intuitos da nossa disciplina. Bom, é interessante que nós comecemos o nosso estudo entendendo um pouco melhor o que é Seis Sigma. É um termo já muito usado, muito conhecido, mas que algumas pessoas falam, usam essa terminologia sem saber exatamente a que se refere. Sigma, eu acho que todos já sabem, já estudaram isso, é uma letra grega muito usada na estatística. E na estatística ela representa uma medida de variabilidade, que é o desvio padrão. Nós sabemos que existem outras medidas de variabilidade, outras formas de nós avaliarmos o grau de dispersão dos dados em relação ao valor central, mas o desvio padrão é a principal delas. Então, uma ferramenta Seis Sigma diz respeito ao nível de variabilidade que os processos devem ter, que é muito pequeno, que é muito reduzido, e pelo fato do processo ter uma variabilidade pequena, ou seja, ter uma concentração de dados muito grande próxima do valor central, teoricamente o valor ideal, o nível de não conformidade gerada é muito baixo. Isso repercute diretamente em custo, isso repercute diretamente em satisfação de cliente. Bom, mas é um longo caminho até chegar a esses resultados. Para que a gente possa ir desenvolvendo esse conteúdo até chegar nas ferramentas que vão nos direcionar na aplicação desses conceitos e a busca pela melhoria, é interessante a gente começar com a frase do Jack Welch, que foi o gestor, o CEO da General Electric por muito tempo. E na época que ele ocupava esse cargo, esse posto, ele implementou o Seis Sigma dentro da empresa. E o que se percebeu foi que dessa época para cá, a empresa cresceu muito utilizando esses princípios, esses conceitos. E uma frase que é imputada a ele diz: Seis Sigma mudou o DNA da General Electric e agora representa a nossa forma de trabalho. Tal metodologia deve estar presente em tudo que fazemos e em todo produto que desenvolvemos. Percebam que essa frase não tem nada de técnica, ele não se refere em nenhum momento à redução da variabilidade, à redução de não conformidades, à perda, à estatística, mas é uma frase que denota um aspecto importantíssimo da ferramenta, que é a incorporação no dia a dia, na cultura, na forma como as pessoas agem em todas as operações diárias, o pensamento da qualidade, o pensamento do Seis Sigma. E a busca pela redução de perda, a busca pela melhoria da produtividade e, consequentemente, da qualidade, está presente em tudo que for feito. Vai fazer um projeto de um produto, já deve estar voltado, desde o início, a garantir as condições necessárias para que o nível de perda seja baixo. Vai se pensar em um processo, deve se assegurar desde o princípio todas as condições para que o nível de perda seja muito baixo. E assim por diante. Quando se consegue isso, quando se faz com que a empresa não só corrija defeitos e busque refazer algo em busca da qualidade, mas que todas as ações, desde o princípio, sejam pautadas e guiadas por essa filosofia, a tendência é que os resultados apareçam de modo muito mais fácil. Bom, e fazendo um breve histórico, nós temos algumas empresas que aplicaram o Six Sigma, sendo que a pioneira delas foi a Motorola, que em 1987, portanto há 40 e 30 e poucos anos, nos Estados Unidos, a partir dos engenheiros Bill Smith e Michael Harry, que estavam estudando sobre redução da variabilidade, visando aumentar o resultado, o desempenho da empresa, começaram a surgir metodologias, ferramentas, um compilado de elementos que, se usados em conjunto, poderia resultar nesse objetivo. E esse compilado não se refere apenas a ferramentas estatísticas. Ferramenta estatística é apenas um dos elementos.
mas implica também em metodologia de melhoria dos processos, implica na utilização da capacidade das pessoas, na cultura organizacional, no modo como as pessoas pensam, em ferramentas de análise de custo, enfim, são vários elementos que, quando colocados juntos de uma maneira adequada, implicam em um resultado positivo. Uh, o resultado da Motorola veio logo em seguida. Em 1988, um ano após, ela ganhou o prêmio Malcolm Baldrige. O prêmio Malcolm Baldrige é o principal prêmio da qualidade nos Estados Unidos. No Japão, existe um prêmio como esse, que é chamado Prêmio Deming. No Brasil, nós temos a Fundação Nacional da Qualidade, que dá o Prêmio Nacional da Qualidade a empresas que atendem a requisitos de excelência no seu dia a dia. E nos Estados Unidos é o Malcolm Baldrige, e ela ganhou esse prêmio um ano depois da implementação dessa ferramenta que foi criada, que foi proposta um ano anterior. A partir da década de 90, a ferramenta passou a ser aplicada em outras grandes empresas, como, por exemplo, a General Electric, do Jack Welch, e a Light Signal. E os bons resultados gerados também nessas empresas popularizou a metodologia, fazendo com que outras grandes empresas se interessassem por ela e buscassem a sua aplicação, como a IBM, a Texas Instruments, a Bovary, a Kodak e assim por diante. Então percebam que o surgimento da ferramenta se deu muito com essa necessidade de ter meios para chegar em um nível maior de qualidade e, consequentemente, competitividade. E foi um exemplo, foi a condição de alcance de resultados que a ferramenta demonstrou, que fez com que a sua utilização fosse propagada com certa velocidade para várias outras organizações. No Brasil, o surgimento aconteceu em 10 anos após, quando a empresa Brasmotor, que apresentou ganhos significativos. Vamos já falar um pouquinho sobre isso. E aqui eu coloquei uma lista de empresas que são empresas que atuam no Brasil, não necessariamente são empresas brasileiras, mas são empresas que atuam no Brasil e que tiveram em suas unidades brasileiras a aplicação do Six Sigma. E o que a gente percebe, olhando para essa lista, é que são empresas dos mais variados tipos. Nós temos indústrias, nós temos empresas prestadoras de serviço, nós temos empresas da área de alimentos, da área de construção, nós temos empresas automobilísticas, petrolíferas, aço, medicamentos, enfim. E isso nos leva a concluir um aspecto importantíssimo. O Six Sigma não tem limitação de onde ele pode ser aplicado. Ele pode ser aplicado em qualquer tipo de empresa. Pode ser empresa industrial, pode ser empresa de serviço, pode ser empresa dos mais variados ramos. Não tem uma restrição clara, lógico. Vamos também já falar um pouco mais sobre isso. Existem situações em que a sua utilização tende a apresentar um potencial de ganhos maior. Mas, em casos específicos, mesmo empresas de tamanho um pouco mais reduzido, mas que apresentem alto valor agregado, apresentem produtos mais caros ou insumos mais caros, ou ainda que apresentem um potencial de perda em função de reclamação ou ações judiciais para do cliente muito alto, que a ferramenta, que a metodologia é aplicável e pode gerar um excelente resultado. Aqui nós temos um gráfico que mostra para algumas empresas uma relação entre o ganho alcançado e o período em que isso aconteceu. Então, aqui o começo foi com a Motorola, como a gente viu, 1987, que teve um ganho de 2,2 bilhões de dólares entre o final da década de 80 e o começo da década de 90. Um número como esse chama a atenção, sem dúvida nenhuma. E aí algumas empresas que logo em seguida, nos Estados Unidos, aplicaram também com sucesso a metodologia. A Bovary, com um ganho de 898 milhões por ano em um período de 2 anos, fazendo esse trabalho no começo da década de 90. Mais para o meio da década de 90, a Light Signal, com um ganho de 1,2 bilhões. A General Electric, um pouco logo em seguida, com 1,5 bilhões.
E aqui no Brasil, em 97, Brasmotor, com um ganho de aproximadamente 20 milhões de reais. Um ganho bem menor se comparado com as empresas americanas, que tinham também um tamanho bem maior. E esse é um dos pontos que nos leva a refletir em que situações o Seis Sigma é realmente aplicável. Uma das respostas é essa. Se é uma empresa de maior porte, se é uma empresa que trabalha com produtos de alto valor agregado, que é o que a gente está vendo que acontece com todas elas, o potencial de ganho é extremamente elevado. E aí, então, após analisarmos esse histórico, nós podemos então responder a essa pergunta: quem pode usar o Seis Sigma? Em que empresas essa metodologia é passível de ser aplicada? Primeiro ponto, empresa de qualquer ramo. Como estava falando antes, pode ser uma indústria, mineradora, banco, serviço, comércio, não importa, não tem restrição. Agora, ela tende a gerar um resultado melhor, mais rápido, mais efetivo, se já existe uma cultura da qualidade instituída. Se as pessoas já trabalham com foco no cliente, com gestão de processos, com a preocupação em fazer certo da primeira vez, que já tem um sistema de gestão da qualidade minimamente aplicável. Se isso acontece, a dificuldade associada à implementação da ferramenta diminui bastante. Não é fácil, já adianto a vocês, não é fácil aplicar o Seis Sigma. É necessário chegar a um nível de precisão muito alto. Então, os processos têm que ser muito bem gerenciados, com ferramentas adequadas, com monitoramento constante. As pessoas têm que estar totalmente conscientizadas. E isso não é fácil, mas se já há uma cultura da qualidade instituída, isso facilita muito o processo. E os retornos maiores, mais efetivos, são nas empresas de maior porte e que, portanto, tenham um potencial, um volume de compra, de produção muito alto, e ainda aquelas que fabricam produtos com alto valor agregado, onde a perda de uma unidade por um defeito pode ser muito significativa em termos financeiros, e ainda quando há uma repercussão, o custo da qualidade por falhas, principalmente falhas externas, é muito elevado. Então, em casos como esse, o Seis Sigma é extremamente recomendável. Bom, e para a gente entender um pouco melhor o que é o Seis Sigma, talvez seja interessante começar do final, observando que o foco é ganho financeiro. Por que as empresas aplicam o Seis Sigma? Para ganhar dinheiro. Não é porque elas querem, de qualquer forma, trazer mais satisfação do cliente ou porque querem trabalhar com o que há de melhor, com o que há de mais moderno em termos de metodologia de gestão. Não é isso. Elas fazem todo esse esforço, todo esse trabalho para ganhar dinheiro. E isso só é possível com dois elementos em conjunto. A empresa vai ganhar mais dinheiro se ela vender mais, e ela vai vender mais se ela tiver mais qualidade, se ela agregar mais valor, se a imagem dela for positiva e for disseminada ao longo do mercado. E o segundo aspecto, além de vender mais, é gastar menos, ou seja, ter custo operacional baixo. E ela teria custo operacional baixo se ela tiver processos mais eficientes, processos com menos perda, com menos falha, com menos erros. E só tem uma maneira de chegar nesses dois atributos. A qualidade, o atendimento ao cliente, a agregação de valor, o cumprimento de tudo aquilo que foi acordado, a confiabilidade e a eficiência dos processos. É você ter processos cada vez melhores. Processos cada vez melhor dimensionados, bem controlados e com a condição de ações rápidas em caso de ocorrência de qualquer falha. E é exatamente nesse aspecto que o Seis Sigma vai trabalhar. O Seis Sigma vai propor uma série de ferramentas que vão ser aplicadas para criar e para tornar processos cada vez melhores, mais efetivos e mais confiáveis, para que dessa maneira, com a repercussão para o cliente, com a repercussão com o final do processo, a empresa possa alcançar os seus ganhos financeiros. Bom, vamos então encerrar esse vídeo agora. Foi um vídeo mais introdutório e no próximo a gente volta a conversar, aprofundando um pouquinho mais essa nossa conversa sobre os princípios iniciais da metodologia Seis Sigma.